Boa noite a todos. Meu nome é Águida, sou a atual presidente da SOBEP, fui eleita anteontem, ainda estou saindo como vice. Em meu nome, em nome de toda a diretoria da SOBEP, eu estou aqui hoje para receber os colegas e amigos da ABRO, junto com o professor Elismauro Mendonça, que de maneira primorosa organizou o nosso primeiro seminário de integração ABRO-SOBEP, a quem eu agradeço imensamente, um seminário que vai tratar de diagnóstico. Agradeço agora também ao professor Maurício Barriviera, presidente da ABRO, pela oportunidade da parceria entre as nossas sociedades. Parceria essa que já existe há muito tempo, mas que é sempre bom a gente resgatar e fazer novos projetos em conjunto. Para nós é uma honra ter a ABRO como parceira nesse momento. Aproveito a oportunidade para convidar os colegas da ABRO a estarem conosco no nosso congresso de estomatologia, que vai acontecer de 27 a 30 de julho, no formato online. Maiores informações está no nosso site, estomatologia.com.br. A gente agradece a todos os envolvidos nesse webinar, especialmente professores Fábio, Tessa, André e Cláudio, e em especial o professor Elismauro pela competência e seriedade com que organizou o mesmo. Passo a palavra para o professor Elismauro, que vai conduzir... passo a palavra para o professor Maurício, para dar as boas-vindas em nome da ABRO, e depois ele passará ao professor Elismauro. Boa noite. Boa noite, professora Águida, muito obrigado, pela parceria. Também, lembrando da professora Manuela, que começou também esse contato com a nossa diretoria da ABRO. Então, em nome da diretoria, de todos os associados, agradecer principalmente ao professor Elismauro, o mentor, que cuidou realmente com muito carinho, e a professora Tessa, a professora André Caroli, o professor Fábio, o professor Cláudio Freitas, que é muito unido a gente, da ABRO, que sempre está conosco. Gostaria também de agradecer a SOBEP, nós também estamos evidenciando a todos os associados e munindo sempre sobre o congresso da SOBEP. Eu também sou associado, já fui e estou novamente, e gostaria também de passar um convite a todos que aqui nos assistem, que a ABRO está lançando em agosto o seu primeiro livro de ultrassonografia, que já que a gente está falando de diagnóstico, então um livro muito rico de ultrassonografia, e até o final do ano nós estaremos lançando também o nosso livro de tomografia e odontologia digital, que a gente vai manter todos informados, tá bem? Um abraço a todos e um ótimo seminário, uma ótima integração entre as nossas especialidades. Professor Elismauro, por favor. Boa noite a todos, é um prazer a gente estar aqui hoje com pessoas especiais, convidados especiais, professor Fábio Ramoa, professora Tessa, professor André Caroli e professor Cláudio de Freitas. E é um momento ímpar para as nossas sociedades, Eu tenho a felicidade de fazer parte tanto da ABRO quanto da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. E é um momento, assim, histórico para a nossa sociedade, realizando esse primeiro seminário de integração entre ABRO e SOBEP, e falando sobre o processo de diagnóstico. Eu tive a oportunidade, nesses dias, de fazer uma busca na literatura sobre como fazer esse processo de diagnóstico. Então, são milhares de papers, de positions papers, guidelines, especificamente para determinadas patologias, determinadas tecnologias de imagem, então seria impossível a gente abordar num seminário todo esse conteúdo, mas a gente escolheu a forma de apresentação e discutir esse tema com a apresentação de casos clínicos, onde os nossos convidados vão ter a oportunidade de mostrar o seu processo de diagnóstico, o processo de raciocínio e as tomadas de decisões que eles tiveram para cada caso. E a gente teve também a felicidade de colocar para todo o nosso público, tanto da SOBEP quanto da ABRO, os dados que norteiam o processo de diagnóstico para que a gente pudesse fazer um exercício de diagnóstico. Então, eu queria compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar o seminário. Só um minutinho.
Então, primeiro seminário, né, de integração, abre o SOBEP, o processo de diagnóstico, e que a gente tem como convidados o professor Fábio Ramoa Pires, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a professora Tessa de Lucena Botelho, da Unifam, e ABO Goiás, professor Cláudio Frois de Freitas, da Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo, e o professor André Caroli Rocha, da Faculdade de Medicina da USP. Né? E trago aqui uma mensagem, né, assim, do significado da palavra diagnóstico. Né? Ele é um substantivo masculino, é a determinação de uma doença a partir da descrição de seus sintomas e de realização de diversos exames. Na medicina, é um procedimento através do qual o médico faz exames durante a consulta, buscando encontrar a razão e a natureza da afecção da doença em si. Dentro da biologia, esse termo pode haver distinção entre táxons, né, a denominação dada a uma unidade taxonômica, que classifica, descreve e registra espécies, seres vegetais, etc. Como adjetivo, né, se refere à diagnose, à descrição detalhada que define uma espécie, doença ou situação. Essa palavra, a sua etimologia do latim vem de diagnostique, né? Então, um sinônimo de diagnóstico é bem amplo, mas vejam o que envolve: análise, pesquisa, né? No processo diagnóstico envolve uma boa análise, uma boa pesquisa, o ato de reconhecer, o reconhecimento, a determinação, identificar, descrever. Então, é um processo dinâmico que envolve várias etapas. Então, com certeza, nessa noite de hoje, a gente vai ter oportunidade de ver a importância do conhecimento, né, a importância da integração das áreas básicas. É impossível, nas nossas especialidades de radiologia, de estomatologia e patologia oral, se a gente não tiver um conhecimento básico e sempre aprimorado e sempre em processo de educação continuada. Então, é preciso ter conhecimento de anatomia, de histologia, de patologia, de fisiopatologia, e é essa soma que vai permitir ao profissional, essa soma de conhecimentos e de base, que vai permitir que o processo de diagnóstico seja bem conduzido. Então, o primeiro caso é o do professor Fábio Ramoa Pires, né? Ele coloca como dados para nós um paciente do gênero masculino, 57 anos, aumento de volume doloroso, região posterior da mandíbula esquerda, com trismo e parestesia e com evolução de 5 meses. Né? E ele manda essa imagem radiográfica que mostra uma alteração, e a gente solicitou para que todos fizessem um exercício de diagnóstico, e eu vou solicitar ao Vinícius, né, que ele coloque as hipóteses, a principal hipótese que foi formulada pelo pessoal. Então, eu não vou conseguir... Ah, sim. Em azul, 17,9% das pessoas votaram como hipótese principal osteosarcoma. Então, a gente não vai colocar todas, mas teve uma boa participação na formulação dessa hipótese de diagnóstico, sendo predominantemente o diagnóstico de osteosarcoma. Então, eu passo agora a palavra ao professor Fábio Ramoa Pires, para que ele faça o processo de diagnóstico desse caso. Com a palavra, o professor Fábio. Bom, boa noite a todos.
É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Eu agradeço imensamente, tanto a SOBEP quanto a ABRO, pela oportunidade, pelo convite, em especial ao Dr. Maurício Barriviera, e na SOBEP a doutora Manuela, a nossa ex-presidente até a última segunda-feira, e nossa atual presidente, a doutora Águida, e a organização do Dr. Elis Mauro, a gentileza do convite, a gentileza da lembrança. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Então, o caso que nós selecionamos para discutir foi esse. Na verdade, eu vou trazer, mais do que o caso, a descrição de um padrão de imagem. Então, o paciente é um paciente do gênero masculino, 57 anos de idade, que apresentava um aumento de volume doloroso, provocando trismo e parestesia na região posterior de mandíbula, do lado esquerdo, com evolução de 5 meses. Esse caso foi atendido no serviço de estomatologia da Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e agradeço aos colegas que fazem parte do serviço por compartilhar conosco, em especial o professor Geraldo e a professora Marília. Então, essa era a apresentação clínica, o paciente apresentando um aumento de volume na região posterior de mandíbula, do lado esquerdo. Esse aumento de volume provocava uma dificuldade de abertura de boca, uma limitação de abertura de boca, de maneira que as imagens intraorais ficaram prejudicadas, mas a gente consegue observar um aumento de volume aqui na região do rebordo alveolar, com uma coloração levemente eritematosa. Esse paciente foi submetido a um exame de imagem, uma radiografia panorâmica, que mostrou aqui em detalhe, na região posterior de mandíbula do lado esquerdo, esse padrão radiográfico. Então, quando a gente observa com um pouco mais de detalhe, a gente observa o aumento de volume das corticais, tanto superior quanto inferior, uma perda de definição do contorno do canal mandibular, claramente área de neoformação óssea. Perdão? Fábio, a tela não tá passando o slide. Não passou? Voltou? Não. Ainda está no primeiro slide? Está no primeiro slide, não está no modo de visualização completa da tela. Perdão. Foi agora? Ainda não. Para o modo de apresentação? Ainda não. Vinícius, você pode ajudar de alguma maneira? Para mim, aparece como modo de apresentação. Para nós, ele está pedindo para ver o chat. Só um minuto. Ok. Quer que eu feche a apresentação? Que eu já descompartilhei. Deixa eu fechá-la. Eu vou abrir novamente. Ele está pedindo para descompartilhar e compartilhar a tela inteira. Perfeito. Compartilhei novamente. Vocês conseguem ver a minha tela? Só que não está a tela inteira ainda. Perfeito, mas conseguem ver, né? E agora? Sim. Foi? Em Ainda modo de não. apresentação? Ainda não. Não? Não. Então, posso tentar uma outra alternativa, só para que a gente não... Assim vocês conseguem ver? Agora deu certo. Aparece a tela inteira? Sim. Então, perfeito. Vê se passa para vocês. Passou? Passou. Passou? Perfeito. Então, esses foram os dados. Passou a apresentação clínica? Está na clínica agora. Então, perfeito. Então, o paciente apresentava um aumento de volume na região posterior de mandíbula, à esquerda. Em virtude do trismo e da dificuldade de abertura de boca, a visualização do aspecto intraoral foi prejudicada, mas a gente observa que há um aumento de volume no rebordo com uma discreta área de eritema e de telangiectasia na região. Essa foi a imagem radiográfica que eu compartilhei com vocês.
Essa imagem radiográfica mostra claramente alguns padrões, em especial um aumento de volume das corticais superior e inferior, uma perda de definição dos limites do canal mandibular, áreas de neoformação óssea, tanto na porção superior quanto na porção inferior, uma imagem predominantemente radiopaca, mas com algumas áreas que sugeriam osteólise concomitante, os limites muito pouco definidos e uma reação periosteal no padrão descrito como padrão em raios de sol, na porção, especialmente na porção inferior. Com esses aspectos, a principal hipótese diagnóstica concorda com a opinião dos colegas que opinaram. Um osteosarcoma foi a principal hipótese e a opção foi uma biópsia incisional sob anestesia local. Esse material foi encaminhado ao laboratório de histopatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente observa claramente aqui o osso trabecular sendo permeado por esse infiltrado de células neoplásicas. Em algumas áreas parecia haver, inclusive, uma camada de osteoblastos mais periférica nesse osso, sugerindo que, eventualmente, algumas dessas ilhas fossem, na verdade, áreas de neoformação de tecido ósseo. A gente observa, já no menor aumento, que o padrão dessas células era um padrão epitelial, inclusive esboçando a formação de estruturas ductais. Aqui, em maior aumento, nessas 4 imagens, nós observamos, por vezes, até um padrão um pouco alveolar, mas um padrão claramente ductal e neoplásico maligno nesse material. Então, a nossa interpretação nesse momento foi a hipótese de um adenocarcinoma, por não haver uma correlação direta com nenhuma entidade primária da cavidade oral. A nossa proposta foi um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, secundário, um implante secundário metastático. Em virtude do perfil do paciente e da morfologia do tumor em hematoxilina e eosina, nós pensamos na possibilidade de uma neoplasia primária de próstata, e aí a imunohistoquímica para o PSA e para a fosfatase ácida específica da próstata foram positivas, confirmando um adenocarcinoma metastático de próstata. Esse paciente foi submetido a uma avaliação sistêmica, foi diagnosticado com um adenocarcinoma de próstata. Curiosamente, ele tinha um histórico médico de uma suposta hiperplasia prostática benigna, mas com níveis de PSA extremamente elevados. O paciente foi tratado com radioterapia, prostatectomia e, posteriormente, quimioterapia, além de hormonioterapia, e a lesão da cavidade oral regrediu com a hormonioterapia. O paciente passou a fazer uso de ácido zoledrônico, 4 mg por via endovenosa a cada 3 meses, e 7 anos depois do diagnóstico da metástase, o paciente ainda se encontra vivo, fazendo uso de vitamina D e da medicação antirreabsortiva. Esse dado é de 2020, o último contato com o paciente. Aproveitando o ensejo e o objetivo de discutir mais a imagem do que o caso em si, eu acrescentei mais 2 casos com um padrão bastante semelhante a esse. Esse segundo paciente é um paciente do gênero masculino, com 80 anos de idade, que também apresentava dor e parestesia, se estendendo para a região anterior da mandíbula, para a região do mento, associado a um aumento de volume na região posterior de mandíbula do lado direito, com evolução de 4 meses. Esse caso foi atendido no serviço de estomatologia da Odontoclínica Central da Marinha, e agradeço em especial os doutores Marcos Silame, Marco Aurélio e Irã Coelho pela gentileza de compartilhar conosco. Esse é o paciente, observe um aumento de volume na região posterior de mandíbula, a pele que recobre mostrando um discreto eritema. A gente observa na imagem intraoral que a mucosa de revestimento era uma mucosa normal. Radiograficamente, o que se observava era uma imagem um pouco mais densa de deposição óssea nessa região, quando comparada com o lado esquerdo não afetado, e a presença, mais uma vez, de uma reação periosteal na cortical inferior da mandíbula. Aqui a gente observa a reação periosteal com um pouco mais de detalhe, não naquele padrão em raios de sol. Aqui, numa tomografia computadorizada em feixe cônico, a gente observa a área de reação periosteal na cortical inferior, se estendendo às corticais vestibular e lingual, associada a uma área de osteólise na mandíbula, associada a essa área mais osteoblástica voltada para a face vestibular. E aqui a gente observa claramente a extensão desde a face vestibular até a face lingual, passando pela porção inferior do corpo mandibular.
Também, nesse caso, a principal hipótese diagnóstica foi um osteosarcoma, associado a uma metástase ou a possibilidade de uma osteomielite. A proposta foi uma biópsia incisional sob anestesia local. Aqui vocês observam o osso trefinado no momento da biópsia. Esse material também foi processado no laboratório. Observem mais uma vez a infiltração das células neoplásicas em meio ao osso trabecular. Em algumas áreas havia a sugestão de que, na verdade, a gente pudesse ter também áreas de neoformação óssea, em associação às áreas de reabsorção, mostrando aqui uma neoplasia claramente de padrão ductal, de padrão glandular, nesse caso com os nucleolos bastante evidentes. Aqui também, a proposta diagnóstica foi de um adenocarcinoma metastático. A primeira hipótese foi uma metástase de próstata. Aqui vocês observam o PSA positivo na imunohistoquímica e a microscopia do tumor primário prostático, que foi diagnosticado depois da metástase oral, mostrando a semelhança com a metástase oral. Esse paciente também tinha um adenocarcinoma de próstata, um PSA elevado. Esse paciente, além da metástase em mandíbula, tinha metástase em outros ossos. Foi submetido a morquiectomia em abril de 2016, o paciente foi atendido em 2015, e encaminhado à clínica de dor para um suporte clínico. Esse paciente seguiu em segmento por 4 anos, vivo, com a persistência da doença, mas com uma boa resposta da lesão oral. E um terceiro caso, que foi gentilmente cedido pelo professor Román Carlos e pelo Dr. Roberto Fuentes, da Guatemala, um paciente masculino. Agradeço ao Dr. Román mais uma vez por toda a contribuição que dá à SOBEP em especial. Um paciente masculino de 72 anos, com um aumento de volume na região posterior esquerda de mandíbula. Então, aqui a gente observa, na radiografia panorâmica, uma diferença bastante acentuada no padrão de trabeculado, comparando o lado esquerdo com o lado direito da mandíbula, se estendendo para ramo. A gente observa que existem áreas de osteólise e áreas osteoblásticas, inclusive, mais uma vez, com um padrão exuberante de reação periosteal. Também nesse paciente, nós observamos uma neoplasia maligna de origem glandular ou com um padrão glandular permeando os espaços trabeculares. Em outras áreas, um componente mais infiltrativo, se estendendo às partes moles. E, mais uma vez, a positividade para o PSA, para o receptor de andrógeno, e aqui a positividade para a proteína Ki67, mostrando uma proliferação celular relativamente discreta. Esse caso também foi diagnosticado como um adenocarcinoma metastático de próstata. Metástases são bastante infrequentes na cavidade oral, levando em consideração apenas as metástases para os ossos maxilares. A mandíbula, sem dúvida, é o local de predileção, especialmente na região posterior. Os pacientes geralmente são adultos ou idosos. Alguns tumores primários ou sítios primários mostram maior predileção às metástases mandibulares ou ósseas maxilomandibulares, em especial mama, adrenais, tireoide, pulmão, próstata e rim. Em 30% dos casos, a metástase oral pode ser o primeiro sinal da doença, como a gente observou nesses 3 casos. A síndrome do queixo dormente é um achado clínico importante que a gente deve considerar quando pensa em uma metástase. E o curioso desses casos é que, muito embora o padrão mais habitual das metástases seja um padrão osteolítico, os 3 casos eram caracterizados por padrão osteoblástico. Aqui a gente observa nesse trabalho, que é uma revisão importante sobre metástases de boca, que há uma predileção marcante de alguns sítios primários, como mama, adrenal e próstata, pelas metástases para tecido ósseo. Se a gente tentar enxergar isso de maneira gráfica, fica ainda mais fácil. A gente observa aqui em verde o quanto representam as metástases ósseas para maxila e mandíbula em relação às metástases para partes moles. Então, observem mama, adrenal, próstata e tireoide, com uma predileção importante por metástases para os tecidos ósseos. E, sem dúvida nenhuma, no diagnóstico diferencial dessas entidades, outras condições que produzam reação periosteal, em especial esse padrão em raios de sol, mas não necessariamente só esse, devem ser consideradas. A primeira, sem dúvida, é um osteosarcoma. Esse é um osteosarcoma de região posterior de mandíbula, mas devemos sempre considerar no diagnóstico diferencial metástases, que porventura podem ser osteoblásticas, outras neoplasias malignas, algumas neoplasias benignas, como mixomas e hemangiomas, e algumas condições reacionais, infecciosas ou inflamatórias, como as osteomielites e as osteonecroses induzidas por medicamentos. Aqui a gente observa um exemplo de uma metástase de mama para a região de ramo mandibular e côndilo, mais uma vez com aquele padrão de reação periosteal.
Aqui a gente observa um caso publicado por colegas da USP de um sarcoma de Ewing, na região anterior de mandíbula, com um padrão em raios de sol. Aqui nós observamos um relato de um mixoma, uma boa revisão da literatura sobre os mixomas que produzem esse aspecto de raios de sol na região posterior de mandíbula. Aqui um exemplo de uma lesão inflamatória perirradicular produzindo uma importante reação periosteal e uma área lítica importante na mandíbula, nesse menino. E aqui um exemplo de uma osteonecrose dos maxilares induzida pelo uso do alendronato, produzindo, além de um padrão de osteólise e neoformação óssea bastante irregular, uma exuberante reação periosteal, como exemplos de diagnóstico diferencial para os casos apresentados. E vale só ressaltar que sempre que a gente pensa na possibilidade de uma osteonecrose induzida por medicamentos num paciente portador de doença metastática, existe a possibilidade da coincidência da osteonecrose junto com um implante secundário, como reportado nesse caso, associado a um adenocarcinoma de próstata. Então, acho que como as mensagens que eu busquei trazer como esse exemplo, quando a gente considera a possibilidade de metástases para os ossos maxilares, é importante considerar a predileção por pacientes adultos ou idosos. Esses pacientes geralmente apresentam aumento de volume, muitas vezes associado à ulceração, mas não necessariamente, além de dor e sangramento. A queixa de parestesia é uma queixa importante, principalmente quando se estende à região anterior do mento. Muito embora a maior parte das metástases se caracterize por áreas osteolíticas, é importante pensar em metástase mesmo com as imagens de deposição óssea. Obviamente, a morfologia microscópica do tumor, a epidemiologia e a avaliação sistêmica são fundamentais para o diagnóstico, mas cabe sempre lembrar que as metástases podem ser diagnosticadas antes do tumor primário, as metástases orais, em até 30% dos casos. E como exemplificado pelos 2 primeiros casos, nos quais os pacientes tiveram uma sobrevida aumentada com o tratamento correto, quando as metástases são isoladas, especialmente de primários renais e prostáticos, o tratamento adequado, o diagnóstico adequado aumenta a sobrevida e consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Desculpem aí o contratempo no início da apresentação, eu me coloco à disposição para quaisquer questionamentos. Obrigado. Parabéns, Fábio, pelos casos apresentados e essa mensagem importante, né? Que nem toda lesão com raios de sol, você viu pela enquete que foi feita, o pensamento mais forte foi para osteosarcoma, e a gente tem visto na prática, dentro da radiologia, essas reações periosteais, principalmente nos pacientes que fazem uso de bisfosfonatos, né? Então, a importância do radiologista incluir no seu processo de diagnóstico, né? Às vezes, retornar o paciente e fazer uma investigação, né? Para facilitar e orientar o laudo também a ser reportado nesses casos, né? Bem interessante, acho que foi bem oportuno a escolha desses casos para trazer aqui para nós, tanto para a Abro quanto para a SOBEP, né? Obrigado. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento para o professor Fábio? Tem um comentário do professor Luciano Castro, daqui de Goiânia, né? Mais uma apresentação impecável do professor Fábio. Então, muito obrigado pela apresentação. Professor Márcio Judarte Lopes também fazendo um comentário da apresentação. E realmente é isso mesmo. Professora Manuela, né, também expressando aqui a satisfação, né, e elogiando a sua apresentação, Fábio, como sempre, né? Tem uma pergunta do professor Felipe Luciano, Márcio, Manuel. Além do mixoma, outra pergunta do Felipe, da UFMG, além de mixoma, outras neoplasias benignas, odontogênicas ou não, também podem causar uma resposta periosteal em raios de sol? Você tem alguma experiência neste contexto? Ótima pergunta, Felipe. Obrigado, Luciana, Márcio, Manuela. Felipe, eu pessoalmente não. Eu já vi, inclusive,
casos apresentados na própria SOBEP de mixoma, né? O caso de São Paulo, se eu não me engano, talvez até do André, talvez até do próprio André Caroli. Eu, pessoalmente, já vi um caso de hemangioma, produzindo um padrão em raios de sol, e não especificamente em raios de sol, mas com outras formas de reação periosteal, cisto ósseo aneurismático, acho que é outra entidade que tem que ser considerada. Benignas, né? Das entidades benignas. Não tem... Tem uma pergunta, Fábio, do Raniel Ramon. Como escolher a área de biópsia óssea? E qual o método para se conseguir uma boa amostra? Boa pergunta, Raniel. Acho que não vou conseguir te responder de uma maneira objetiva, né? Porque acho que cada situação vai merecer uma atenção especial, mas eu acho que, nesses casos, você selecionar uma área, especialmente naqueles casos em que há ulceração, longe da área de ulceração, ou uma área mais profunda, se o acesso for feito pela área mais ulcerada, e levando em consideração metástases como um todo, excluir a possibilidade de alguma doença maligna ou metastática que possa produzir alteração nos mecanismos de coagulação, esses acho que são 2 pontos importantes. Então, acho que excluir, ou pelo menos se assegurar de que mieloma múltiplo ou uma metástase de hepatocarcinoma não são as principais hipóteses, é importante, porque aí você acaba concorrendo com um risco maior de um fenômeno hemorrágico, com o qual, eventualmente, a gente não vai conseguir lidar no ambiente ambulatorial, né? Nesses 2 casos, o segundo está melhor documentado com relação à biópsia, como a cortical era íntegra, houve a necessidade de trefinar o osso para ter acesso a uma porção medular. Bom, não tendo mais perguntas, a gente agradece ao professor Fábio Pires pela participação, que ele continue conosco aqui no seminário, e a gente vai compartilhar agora o segundo caso, né? Eu que agradeço, Elismar, muito obrigado. Então, o segundo caso da noite é da professora Tessa de Lucena Botelho. É um paciente do sexo feminino, 55 anos de idade, cuja queixa principal foi mobilidade dentária do dente, 48, com 2 meses de evolução, discreta sintomatologia dolorosa, mastigação. E ela coloca uma imagem radiográfica periapical da região de molar inferior. E eu peço ao Vinícius para apresentar agora as hipóteses que foram formuladas para o caso. Então, 40% foi osteosarcoma, 5% uma metástase, 5% osteomielite, 4% condrossarcoma, 3% um hemangioma intraósseo e 43% outros, né? Então, predominantemente, o diagnóstico foi de um osteosarcoma. Então, com a palavra, a professora Tessa, para que ela faça as considerações sobre o caso e comente sobre o processo de diagnóstico estabelecido. Muito obrigado, Tessa, pela presença. Que isso, eu que agradeço. Bom, muito boa noite a todos, né? Eu fico extremamente honrada com esse convite e gostaria de agradecer aqui a SOBEP, na pessoa da nossa presidente, Águida, a doutora Águida, e a doutora Manuela, que planejou todo esse evento, né, juntamente com o professor Elismauro. Agradeço também a ABRO, na pessoa do seu presidente, doutor Maurício Barriviera, pela oportunidade desse seminário de integração entre as especialidades. E me encontro aqui ladeada, né, por quatro professores de referência para todos, né, e estou aqui nessa função de discutir com vocês um caso. Então, quando
da escolha do caso, né, eu pensei muito delicadamente sobre qual caso iríamos discutir, né? Entendo já a necessidade de discutir o processo diagnóstico e a importância da integração entre as especialidades. Isso foi o que mais me motivou na escolha do caso a ser apresentado aqui hoje. Se o Vinícius puder já compartilhar a minha tela, eu agradeço. Eu vi aqui que ele não está compartilhando. Fechei e abri novamente. Acho que está acontecendo o mesmo problema da situação que aconteceu com o Fábio. Vou fechar aqui e começar novamente. Colocar no modo apresentação. Sim, ele já estava, ele já havia me orientado. Está acontecendo o mesmo problema do Fábio. Então, pode colocar naquela outra apresentação, Vinícius, que eu vou fazer da mesma forma. Pode compartilhar, por favor, Vinícius? Okay. Você que tem que compartilhar primeiro para ele colocar. Sim, ele está da mesma forma. Ele está acontecendo o mesmo problema que aconteceu no anterior. O Vinícius no chat está pedindo para compartilhar novamente. Já está. Aí, agora deu. Ok. Bom, então, como eu havia dito, né, a escolha do caso, ela foi uma escolha que me tocou bastante sobre qual caso nós iríamos apresentar. Então, eu escolhi esse caso, primeiro, por ser um exame de rotina, né, as radiografias periapicais, elas são usadas como rotina para tratamento odontológico. A queixa do paciente era uma queixa comum, né, uma queixa de mobilidade dentária, e é uma queixa presente na rotina odontológica. E eu ressalvo aqui na apresentação desse caso 3 características, né? A primeira é que a interpretação do exame, e muitas vezes ele pode ser mais importante do que o exame em si. A gente vive hoje em uma oferta muito grande de modalidades de exames de imagem e sempre se pensa que um exame mais aprimorado, ele pode trazer um diagnóstico sempre mais superior aos demais. E, na verdade, a característica dos exames, eles se somam, né? E, na verdade, a gente tem que saber indicar adequadamente qual exame vai ser o exame de imagem que é complementar à clínica, e devemos, sim, ter bons profissionais analisando essas imagens, né? E a tomada de decisão, a integração entre as especialidades, que eu penso que seja esse o propósito desse seminário, ele muitas vezes pode oferecer uma oportunidade de tratamento que venha a contribuir para um melhor prognóstico, né? E que a tomada de decisão, ela é fundamental para que a gente tenha um índice melhor de sobrevida, né? Então, foi isso que me motivou a trazer esse caso, para que a gente pudesse discutir hoje. Então, como o professor Elis Mauro já anunciou, era um paciente do gênero feminino de 55 anos, que procurou atendimento odontológico com um cirurgião dentista, clínico geral, queixando-se de mobilidade do dente 48, com evolução de aproximadamente 2 meses, discretamente dolorido à palpação. O profissional solicitou, então, um exame radiográfico periapical, ele foi realizado, né?
E após a análise da radiografia periapical, somada à característica clínica de mobilidade dentária, foi indicada a exodontia deste dente. Passado o pós-operatório imediato, percebia-se um atraso na reparação tecidual na área da exodontia e do alvéolo, e após 45 dias aproximadamente da realização da exodontia, a paciente retornou ao cirurgião dentista, apresentando um aumento de volume em região de ângulo da mandíbula, também discretamente dolorido a palpação, e não haviam linfadenopatias regionais detectáveis à palpação. Essa característica clínica foi somada à avaliação intraoral, que apresentava o aspecto de tecido gengival ainda no interior da lesão, como se não houvesse um... Sim? Não está passando o slide. Não sei se está no mesmo ainda. Não está. Tem que colocar no modo apresentação. Ele está... Ele já está. Eu vou fechar aqui, Vinícius. Vinícius, quando a gente coloca para compartilhar, a gente não vê o chat, sabe? Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Porque aí a gente não consegue ver o chat. Parece o Fábio colocou em PDF, Tessa. Às vezes consegue apresentar melhor em PDF. Posso tentar. Conseguiu passar? Pode verificar se ele tenta. Continua sem passar, professor? Eu não consigo ouvir o chat. Eu preciso de alguém com comando de voz. Está no mesmo jeito. Está no slide inicial e não está a tela cheia. Ok. Eu vou... O Vinícius colocou uma mensagem: não tente o modo de apresentação, faça igual o Fábio. Tá, ok. Então, vamos lá. Vamos tentar, o Fábio então. escreveu: eu deixei no PowerPoint, mas tirei a barra superior e a lateral. Agora passou. Passou? Tá. Passou. Então, podemos seguir? Volta, isso, a partir daí. Ok. Ok, vamos lá, então. Então, como eu havia dito, né, foi realizada, então, a indicação da exodontia deste dente, em virtude da queixa de mobilidade dentária acentuada e a este aspecto radiográfico. Após cerca de 45 dias da extração, o paciente retornou com aumento de volume, discretamente dolorido a palpação, e no aspecto intrabucal havia um aspecto clínico de não cicatrização do alvéolo, com um discreto crescimento de partes moles no interior, e já passada a expectativa de cicatrização. Nesse momento, já passados 45 dias da extração, foi então solicitado um novo exame de imagem, né, que foi uma radiografia panorâmica. Essa radiografia, ela se demonstrou com um aspecto osteolítico em região posterior da mandíbula, já extensiva às margens do alvéolo. Então, o aspecto osteolítico ele já era mais amplo do que a área da exodontia, e foi, então, necessária a avaliação pormenorizada com um novo exame de imagem que pudesse nos mostrar as margens corticais e a relação desse aspecto osteolítico com o canal da mandíbula da região, e ainda a análise de margens, se teríamos perdas ósseas corticais, se teríamos reações periosteais, como o muito bem explicado aqui, demonstrado pelos casos que o professor Fábio demonstrou, e foi então que o aspecto tomográfico, realizado a partir de uma tomografia Cone-Beam,
foi possível detectar a área osteolítica de limites irregulares, não foi possível observar a presença de reação periosteal ou crescimentos osteoblásticos, porém, com um aspecto de limites imprecisos e com uma evolução bastante rápida, né, com um prazo de 45 dias da extração. Então, esse caso eu trouxe para mostrar que, nesse momento, a tomada da decisão é muito importante, né? Então, vejamos que foi uma extração simples, baseada em um exame radiográfico simples, com uma queixa principal simples de mobilidade, mas agora o profissional precisa tomar uma decisão sobre o que fazer, né? E o que ele irá prosseguir para que possa definir o diagnóstico desse paciente. E foi, então, indicada uma curetagem tecidual, uma biópsia mais aprofundada do tecido, na expectativa de que se poderia ser uma neoplasia, apesar de não ter sido pensado baseado em um exame inicial da radiografia periapical, visto que o paciente não tinha nenhum outro aspecto clínico ou nenhum crescimento ósseo que pudesse ter sido evidenciado naquela radiografia da ocasião, e foi, então, proposto a intervenção cirúrgica. Durante a intervenção cirúrgica para a coleta desse material, que a priori poderia se tratar de algo secundário ao processo cirúrgico da extração, foi detectada a presença de irregularidades nas margens ósseas, porém o tecido era um tecido extremamente friável e que foi removido na ocasião. O material foi examinado microscopicamente e demonstrando uma neoplasia de origem epitelial maligna, com um arranjo lobular, com figuras e atipias bastante significativas, com a presença de um pleomorfismo celular, com uma lesão extremamente infiltrativa, com esse arranjo glandular na forma microscópica, porém, tratando-se de uma neoplasia maligna. Essa lesão, ela foi, com base nesse diagnóstico, tratada. O paciente foi investigado em relação à presença de metástases, como bem levantado pelo professor Fábio, por considerar a possibilidade de um segundo sítio, porém a paciente não apresentava nenhum outro sítio. Os linfonodos apresentavam-se livres, a paciente foi submetida à ressecção cirúrgica completa da lesão, seguido de terapia adjuvante com radioterapia. O paciente encontra-se hoje em acompanhamento, já com 1 ano dessa intervenção cirúrgica, livre de neoplasias locais e de outros sítios detectados até então. Então, esse caso, ele é um caso simples, não é? E que chama a atenção a importância da tomada de decisão, né? Chama a atenção a importância desse aspecto radiográfico periapical. E eu aproveito a integração entre a SOBEP e a ABRO, né, para os que aqui assistem, para perguntar, talvez, quais de nós, radiologistas, não teríamos, na oportunidade de laudarmos essa imagem periapical, identificado essa imagem radiolúcida relacionada a este dente com queixa de mobilidade como sendo algo ou que passasse despercebido, ou se detectado, levantado apenas a hipótese de alteração inflamatória, né? Passando para a decisão cirúrgica da extração dentária, né? No ato da extração dentária, não haveria algum aspecto clínico que demonstrasse a presença deste tecido já presente na região do periápice?
talvez quantos cirurgiões bucomaxilo, ou talvez quantos profissionais clínicos, após a extração deste elemento dentário e a não reparação tecidual no período de 45 dias, não poderia considerar o tratamento como sendo um processo infeccioso pós-cirúrgico, e muitas vezes o paciente ter um atraso diagnóstico, né? Então, vejam a importância da integração e da necessidade da correta indicação dos exames. Isso é uma coisa que, quando a gente vai falar sobre o processo diagnóstico, é uma informação que eu gosto bastante de levantar, né? A utilização de exames, ela vem somar se sabemos o que buscamos nesses exames, quais as informações que nós esperamos desses exames, e não que o exame vá nos dar necessariamente a resposta do que é aquele diagnóstico. No processo diagnóstico, a integração ela se faz importante porque é somando as informações que nós teremos, as informações clínicas, com os exames de imagem, com os aspectos transcirúrgicos, com os aspectos microscópicos, a soma de todos esses fatores é que vai definir o nosso diagnóstico, né? E a gente observa que muitas vezes se cria uma expectativa de que o exame em si, sozinho, ele vá lhe dar aquela resposta do diagnóstico definitivo. E nessas circunstâncias, muitos pacientes perdem a melhor oportunidade de diagnóstico, perdem a oportunidade de ter a primeira decisão tomada em conjunto entre as especialidades, ou concatenando as características que cada particularidade dessas especialidades podem trazer, né? Então, essa é uma informação que cada vez é mais, eu vejo como mais importante de nós tratarmos quando a gente fala de um seminário de integração, que as 3 especialidades, a radiologia, a patologia, a estomatologia, elas se apresentam com características que se somam, né? Mas que o clínico deve entender que a tomada de decisão ela é baseada no conjunto desses dados. E no estabelecimento do diagnóstico, nós coletamos informações e testamos hipóteses. E nem sempre o que apenas um exame se apresenta será o diagnóstico final, né? Então, era essa informação que eu queria apresentar, era essa discussão que eu queria trazer à baila, né? A discussão de que muitas vezes nós devemos pensar no diagnóstico de maneira simples, mas saber o que a gente está procurando para usar o exame adequado, trocar ideia com o colega. Eu vejo que muitos profissionais, cirurgiões dentistas clínicos, ainda têm na expectativa de um exame único o estabelecimento de um diagnóstico. Bom, tem perguntas aí, professora Tessa, para serem respondidas, né? Da Graciele Souza, né? Ela pergunta: por que não foi solicitado de imediato uma TC no pós-operatório da primeira intervenção? Muito boa pergunta da Glaciele. A tomografia computadorizada, ela com certeza, ela ofereceria a informação em relação à reação periosteal, à integridade das corticais, se haviam as extensões que elas poderiam ser demonstradas. Porém, o cirurgião dentista clínico que conduzia o caso optou pela solicitação da radiografia panorâmica inicial apenas para analisar a extensão da lesão no pós-operatório. Então, uma vez de posse do exame radiográfico panorâmico, quando ele se deparou com o tamanho e a extensão da lesão, aí sim ele encaminhou o paciente para a solicitação do exame tomográfico e o prosseguimento do diagnóstico por um estomatologista. Temos uma outra pergunta do Sebastião Neto, né?
O diagnóstico final foi de um carcinoma primário intraósseo? O diagnóstico final foi de um carcinoma espinocelular com um arranjo lobular semelhante a um tumor de glândula, porém, após a análise de a possibilidade de outros sítios, o exame imunohistoquímico, ele foi realizado no serviço hospitalar, eu não tive acesso a quais foram os painéis imunohistoquímicos realizados, e, portanto, ele estabeleceu esse diagnóstico como um carcinoma espinocelular. Temos uma outra pergunta do professor Luciano Castro, né? Havia bolsa periodontal, foi feita a sondagem a partir da queixa de mobilidade, provavelmente havia mobilidade grau 3, sem bolsa, o que suscitaria suspeita de lesão neoplásica e não inflamatória? Como eu explicitei inicialmente, ótima pergunta do professor Luciano, né? O caso, ele foi suspeitar, a suspeita clínica de lesão de origem inflamatória, ela foi dada por um profissional cirurgião dentista clínico, né? E essa é a rotina que a gente observa na rotina diária, né? O estomatologista, ele muitas vezes tem acesso a esses casos em um segundo estágio do diagnóstico. Na oportunidade, o colega, doutor Luciano, ele realizou a sondagem, porém, ele era um cirurgião dentista clínico, e devido ao grau de mobilidade, ele indicou a exodontia, pensando se tratar apenas de uma lesão inflamatória. Tem o professor Fernando Westphalen, que fala dá parabéns para a Tessa, né? E fala sobre a consideração, sobre a integração das áreas e a tomada de decisão, né? Então, o professor Fernando, de Curitiba, manifestando aí a importância da integração. Luiz Fernando Rios Lopes, ele haviam pontos discretamente radiopacos na periapical sugestivo de flebólitos? Não foram observados esses aspectos, não, na imagem. Na imagem se via uma radiolucência periapical de limites parcialmente definidos. O Eduardo Santos, né, você faz uma pergunta se você acha que o radiologista deve auxiliar na determinação do local de biópsias em casos de lesões intraósseas. Bom, eu agradeço ao Eduardo pela pergunta. Essa integração ela é uma situação extremamente importante, né? Cada dia a gente vê a importância da troca de informação entre os profissionais. O radiologista, ele deve sim participar do processo diagnóstico, não apenas como aquele que realiza os exames de imagem e interpreta as imagens de maneira isolada. Ele pode orientar, trabalhando em conjunto, entrando em contato com o profissional. Especificamente em relação a esse caso, o sítio da biópsia não geraria grandes dúvidas, né? Mas como no caso mostrado pelo professor Fábio e em inúmeros outros casos, é possível sim que o radiologista contribua muito, né, na tomada de decisão, principalmente em relação a lesões que podem somar informações sobre o acesso cirúrgico, sobre a área mais significativa ou mais importante da característica radiográfica predominante da lesão. Então, essa integração ela é extremamente importante. E apesar da gente militar nas áreas, né, professor Elismauro, de estomatologia, patologia e a radiologia, a gente observa que, infelizmente, não são em todas as situações que nós temos a oportunidade de pegar o caso no início, né? O que a gente observa é que, na grande maioria dos casos, o paciente ele não teve essa oportunidade, né? Muitas vezes, as tentativas de tratamento de forma isolada, principalmente por profissionais
que não entendem essa forma de integração ou não conhecem essa oportunidade, faz com que os diagnósticos cheguem aos profissionais da estomatologia e da patologia, já tendo sido tomadas inúmeras decisões, né? Então, eu costumo entender que o radiologista, ele é o profissional que primeiro vai ter a oportunidade de observar esses exames. Então, eu deixo aqui um recado para todos os colegas radiologistas, né, que nós possamos participar melhor e trabalhar de forma integrada com o colega cirurgião dentista que vai tomar, ele sim, vai tomar a decisão, mas nós podemos contribuir em muito. Bom, não tendo mais perguntas, a gente agradece à professora Tessa, convida para ela continuar conosco no seminário, e vamos para o terceiro caso. Vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Então, o caso 3 é do professor Cláudio Frois de Freitas. Então, paciente JFM, gênero masculino, 6 anos e 5 meses de idade cronológica, etnia branca, que no exame clínico intraoral apresentou edema sintomático à palpação na região do elemento dental 46, o qual se apresentava deslocado, discretamente por lingual, de sua posição de implantação no respectivo processo alveolar da mandíbula. Então, ele apresenta uma imagem panorâmica, onde a gente pode observar o dente 46, com uma lesão próxima à raiz distal do 46, uma lesão radiolúcida, né? E vamos ver as hipóteses diagnósticas. Eu vou pedir o Vinícius para colocar para nós, né, quais foram as hipóteses que o público considerou, né? Então, 10% indicou o cisto da bifurcação bucal, 7% cisto paradental, o 4% um cisto ósseo aneurismático, um hemangioma central, hemangioma intraósseo e 71% outros, né? Então, com a palavra, o professor Cláudio Freitas, para que ele faça as considerações sobre o processo de diagnóstico que ele desenvolveu com esse caso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês neste primeiro seminário de integração da ABRO e a SOBEP. Quero agradecer imensamente à professora Manuela, à professora Águeda, ao professor Maurício Barriviera, respectivamente da SOBEP e da ABRO, pela lembrança do meu nome e pela oportunidade de estar aqui com a professora Tessa, com o professor André, com o professor Fábio e carinhosamente também com o professor Elismauro. Muito importante a nômina que foi dada a este seminário, o processo de diagnóstico. Nós já vimos, por meio do professor Fábio e da professora Tessa, que há necessidade cada vez maior de nós termos a integração das especialidades, estômato, pato e a radiologia. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais atender a comunidade que nos procura de uma forma assertiva, com segurança e favorecendo prognósticos excelentes. Como o professor Elismauro já havia dito, nós encaminhamos a vocês esta imagem radiográfica panorâmica, na qual podemos observar uma imagem radiolúcida que se situava na região de Furca, bem como contígua à raiz distal do elemento dental 46, todavia em formação no processo de risogênese.
Este paciente, ele apresentava ao exame clínico intraoral um edema bem característico, sintomático à palpação, de consistência mole à palpação, e ao identificarmos o plano oclusal do paciente, nós observarmos que esse dente estava discretamente deslocado por lingual em relação aos demais dentes presentes implantados no respectivo processo alveolar da mandíbula. Foi solicitado, então, a imagem radiográfica panorâmica e o profissional clínico, era um clínico geral, suspeitava ali de uma doença periodontal pela relação que ele teve com a história clínica, ao exame intraoral do paciente, e quando da interpretação desta imagem radiográfica panorâmica pelo radiologista, foi colocado a hipótese diagnóstica de uma lesão endopéria. Muito bem. Na sequência em que este laudo imaginológico foi encaminhado ao profissional clínico, houve aí, então, um questionamento no sentido de que havia necessidade de uma melhor exploração imaginológica, até porque este edema permanecia, não havia a presença de exudato purulento que pudesse ser identificado quando da sondagem periodontal. Em seguida, solicitou-se a tomografia computadorizada Cone-Beam. E aqui, nestes 3 cortes tomográficos, nós podemos identificar que se trata de uma área hipodensa, de uma densidade discretamente homogênea, de limites discretamente definidos, e eu até diria parcialmente definidos, porque se apresenta aí uma solução de continuidade da cortical óssea vestibular. Esta solução de continuidade da cortical óssea vestibular vem justificar aquele edema de consistência mole quando da palpação ao exame clínico intraoral. Retornando-se aqui ao aspecto imaginológico desta lesão, nós observamos que ela, apesar de ser de limites discretamente e parcialmente definidos, eles não se apresentam corticalizados pela presença de um halo esclerótico. E ainda olhando estes cortes tomográficos axiais, nós podemos evidenciar que a área hipodensa se encontra localizada predominantemente por vestibular ao elemento dental 46 e, com certeza, estendendo-se até aqui, à medida que eu vou para os terços médio e apical das raízes, na região de Furca. Realizaram-se também os cortes tomográficos coronais. E aqui evidencia-se muito bem aquela imagem hipodensa associada ao elemento dental 46, com a solução de continuidade da cortical óssea vestibular. E ainda mais se observa o discreto deslocamento deste elemento no sentido lingual. Cabe agora nós ressaltarmos um aspecto imaginológico que se torna bastante evidente neste caso, que vem desmistificar um pouco quando da ocorrência de uma reação periosteal. Nós estamos agora aqui apresentando para vocês uma reação periosteal numa forma triangular que parte da cortical óssea vestibular e ela tende a acompanhar o padrão osteolítico desta lesão.
toda vez que nós temos a destruição, a ruptura, o rompimento de uma cortical óssea, consequentemente haverá o comprometimento do periósteo que se encontra aí localizado. E nós sabemos que, dependendo do processo biológico que levou àquela destruição da cortical óssea, este processo biológico poderá levar também a diferentes modalidades ou tipos de reação periosteal. Nós sabemos que o periósteo é um tipo de tecido especializado conjuntivo que apresenta um banco de células que, dependendo da sua necessidade, podem ser transformadas em osteoblastos. E por isso aqui nós acabamos de identificar uma reação periosteal numa forma triangular, havendo uma aposição óssea a partir da cortical óssea vestibular, frente a uma evolução da lesão para tecidos moles. A este tipo de reação periosteal, nós denominamos como padrão radiográfico triângulo de Koldmann. E vim aqui, então, desmistificar, porque na literatura é muito comum se associar a este tipo de reação periosteal, triângulo de Koldmann, a lesões ósseas malignas. Entretanto, nós já temos na literatura vários casos mostrando que a reação periosteal ela está inerente ao processo biológico. Nós temos que quebrar este tabu de achar que o triângulo de Koldmann seja específico, patognomônico ao osteosarcoma, como é muito citado na literatura. E aqui mostrando que, frente a este caso, em uma criança de dentadura mista, ou seja, dentição decídua, presente e associada a uma dentição permanente que está, todavia, em processo de irrupção, nós podemos identificar este tipo de reação periosteal, denominada triângulo de Koldmann. Aqui, apenas por uma questão de ilustração, evidenciando-se aquela área de solução de continuidade da cortical óssea vestibular, bem como um discreto deslocamento do elemento dental 46 em relação ao plano oclusal inferior. Este caso foi feito uma biópsia e, ao se realizar a biópsia, o laudo histopatológico veio assim caracterizado. Características microscópicas evidenciaram um cisto revestido por epitélio escamoso estratificado não queratinizado, além de conter áreas com infiltrado inflamatório crônico, presente na cápsula de tecido conjuntivo fibroso circunjacente, ou seja, características de um cisto inflamatório. E se nós nos reportarmos ao capítulo de cistos odontogênicos e observando a sua subdivisão em cistos odontogênicos de desenvolvimento e cistos odontogênicos inflamatórios, nós vamos encontrar ali um subcapítulo de cistos inflamatórios relacionados à irrupção dentária. E neste subcapítulo, nós temos três possibilidades. O cisto paradentário ou paradental, que nós já sabemos que ele tem uma relação exclusiva com os terceiros molares inferiores, podendo estar localizado por distal, por vestibular, atingindo-se ao aspecto apical do elemento dental, ou até mesmo por mesial, ou numa forma combinada. Entretanto, o cisto paradentário, ele acontece numa faixa etária cronológica de 18 a 25 anos.
e há sempre ali uma história odontológica pregressa de quadros de pericoronarite recorrentes. Se pensarmos numa outra lesão cística inflamatória, que seria o cisto folicular inflamatório, que todavia está sendo muito discutido, nós sabemos que o cisto folicular inflamatório, ele tem como agente etiológico aquele molar descido com um processo de cárie profundo ou com um processo de tratamento endodôntico sem sucesso, ou até mesmo uma restauração profunda deste elemento dental que acaba gerando um estímulo biológico inflamatório no folículo dental concernente ao elemento premolar sucessor. Agora, neste caso, nós pudemos observar o que havia um aumento de volume, causando-se um edema de palpação mole, a palpação, e que o paciente era um paciente extremamente jovem, um infante, numa faixa etária muito relacionada ao quê? A uma faixa etária extremamente relacionada ao processo de dentição decídua, mas dentição permanente. A destruição da cortical óssea vestibular não é uma característica peculiar à lesão que nós pensamos como hipótese diagnóstica, porém ela poderá ocorrer. Além do que, este caso foi escolhido por quê? Por partirmos de uma história clínica muito simples, rotineira no consultório odontológico, por utilizarmos de um exame imaginológico de rotina na clínica odontológica, que é a imagem radiográfica panorâmica, que, por sua vez, a partir desta imagem radiográfica panorâmica, associada às características clínicas, houve, então, a necessidade de nós realizarmos o exame tomográfico. E, no momento que nós associamos a história clínica pregressa com as informações imaginológicas, mais o resultado do exame histopatológico, nós podemos, então, neste momento, dar aqui o exemplo da interação da estomatologia com a patologia e a radiologia. E a hipótese diagnóstica que foi elaborada de cisto da bifurcação vestibular foi também considerada como resultado do exame histopatológico. Ou seja, o caso tem como diagnóstico final cisto da bifurcação vestibular e na literatura também encontramos como cisto mandibular vestibular infectado. Por que esta segunda denominação? Porque são aqueles casos em que nós temos a destruição da cortical óssea, particularmente a vestibular, e essa destruição da cortical óssea vestibular, confirmada pela solução de continuidade da mesma no exame imaginológico, nos leva, então, associado à história clínica, à relação de uma infecção secundária. Mas repetimos, o cisto da bifurcação vestibular não obrigatoriamente estará relacionado com a solução de continuidade da cortical óssea vestibular, ou clinicamente denominada de destruição, ruptura ou rompimento da cortical óssea vestibular. Este simpósio é muito feliz, ele tem como proposta mostrar cada vez mais a necessidade da integração, da interação dos profissionais, porque, por mais que sejamos apaixonados pela radiologia odontológica e imaginologia,
Nós sempre dizemos que o exame imaginológico é um exame complementar. É um exame que norteia, que nos dá informações. Porém, somente um exame imaginológico não poderá ser considerado como diagnóstico. Como propriamente diz o professor Elis Mauro no início deste simpósio, o diagnóstico é o integrar, é o interagir. E aqui nós procuramos mostrar a vocês um caso de rotina numa clínica e fiz também um levantamento do número de cistos de bifurcação vestibular na literatura e nós temos aí uma apresentação de 38,9% de casos relatados como cisto da bifurcação vestibular, particularmente a partir de clínicos gerais. Não é uma lesão que está sendo apresentada porque ela apareceu na clínica escola ou no serviço de estomatologia ligado a uma instituição de ensino superior. Não. Eu estou apresentando este caso como sendo algo que tem se apresentado nas clínicas de radiologia a partir de um questionamento clínico. Então, se trata de um cisto da bifurcação vestibular ocorrendo em infantes na idade de 8 a 12 anos e que muitas vezes, clinicamente, acaba sendo confundido com uma doença periodontal relacionada àquele elemento dental. Quero agradecer mais uma vez a lembrança e a oportunidade de estar aqui com vocês. É algo que me fascina, é o interpretar, mas além do interpretar, a possibilidade de interagir. E é isto que nós devemos pregar a cada vez mais em nossos cursos, em nossas universidades, em simpósios, na educação continuada, de que a imaginologia ela é fundamental na construção do processo de diagnóstico. E neste processo de diagnóstico, 3 grandes pilares: a patologia, a estomatologia clínica e a radiologia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite. Obrigado, professor Cláudio, pelo brilhante caso apresentado. E tem uma pergunta do Sebastião Neto, se o molar envolvido, se ele foi removido ou se ele ficou permanente, se foi feito só a remoção do cisto. Obrigado, Sebastião, pela sua pergunta. O elemento dental não foi extraído, foi feito apenas uma curetagem da região, justamente por se tratar ali da presença de um tecido inflamatório. Tem um elogio da SK Imagens Odontológicas, como sempre brilhante, elogiando. Professora Manuela Martins, né? Também cumprimentando o professor Cláudio, né? Muito obrigado pelo carinho. Da USP, da FAUSP, São Paulo, né? Rafaela também elogiando, várias pessoas elogiando a apresentação do professor. Muito obrigado pelo carinho de todos. E o Cristiano Oliveira, né, fazendo um comentário, um esclarecimento sobre o triângulo de Kodman, né? Sim. Essa relação que você comentou da relação com o osteosarcoma e que, na verdade, ele não está diretamente relacionado com ser osteosarcoma, né? No caso, um cisto de natureza inflamatória. Né? Bom, então, eram essas as considerações do caso do professor Cláudio, né? Muito bem documentado e apresentado, e a gente agradece muito a participação e convida para continuar conosco. Né? Muito obrigado. E vamos para o 4º caso da noite, que é com o professor André Caroli. Vou compartilhar aqui minha tela.
Então, o caso do professor André Caroli Rocha é de um paciente, 38 anos, do gênero masculino, e a história dele é encaminhado ao pronto-socorro por hemorragia após a remoção de um cisto mandibular. E apresentou uma imagem clínica, né, da sutura da mucosa alveolar e gengival, na região anterior, região de premolares e canino, e uma imagem radiográfica panorâmica, vou deixar para ele fazer a descrição, e os cortes tomográficos, né, coronal e axial aqui, e um corte axial, e com a palavra o professor André Caroli, para que ele faça as considerações. Obrigado, professor Elismauro. Boa noite. Desculpa, só para... vai ser mostrado também a porcentagem dos diagnósticos para o caso? Isso, Vinícius, por favor. Só para seguir o fluxo. Acho que é o do... Esse aí é o anterior, né? Se não me engano. Ah, tá. Esse é o do quarto caso. Do quarto caso mesmo. É esse mesmo? Esse mesmo, tá. Cisto da bifurcação vestibular. Isso mesmo. Tá bom. Então, colocaram cisto da bifurcação vestibular, um hemangioma intraósseo, 5% um cisto ósseo, 3% ameloblastoma, 3% ceratocisto, 67% outros, né? Então, a maior proporção ficou com o cisto da bifurcação vestibular. Perfeito. Obrigado, muito obrigado, professor Elismauro. Boa noite, oficialmente. É um prazer também, uma honra estar participando desse encontro, representando a SOBEP, sociedade a qual, né, nos formou e a qual estamos intimamente ligados e que tem aí grande parcela na nossa formação. Agradeço estar participando com tantos professores de renome, os quais eu tanto admiro, né? E a gente vai tentar, então, com o nosso caso, dar aí a nossa contribuição. Eu vou tentar projetar, vamos ver se o meu vai. Ok, agora eu já não vejo mais, só vejo a minha tela, professor Elismauro, então, só me diz se está passando a minha tela. Certinho, André, deu certo. Ótimo. Pode voltar então, para o primeiro slide. Ok, então já passando aqui o caso, só aqui uma breve correção na idade do paciente, um paciente de 58 anos, então, que foi referenciado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo, né, um paciente do gênero masculino e, como foi dito, encaminhado ao pronto-socorro por uma hemorragia após a remoção de um possível cisto mandibular, que foi o que foi passado pelo colega que o operou. Esse caso, na verdade, os créditos do caso não são meus, ele foi atendido, então, pelo colega do HC, um grande amigo, o professor Dr. Frederico Ionezaki, e os residentes foram o Dr. Gustavo Alckmin e a doutora Maite Bertoldi, e que me ajudaram na formação do caso, juntamente com outros residentes. Bom, o que chama atenção, então, nesse caso, vamos dizer assim, é o desenrolar trágico, né? Então, o primeiro ponto é esse, a gente não sabe o que é, mas algo deu errado no processo. Uma vez que o paciente está, então, entubado, ele tem aqui uma proptose lingual, com hematoma, com uma equimose lingual importante, então, deu entrada com sinais de alteração respiratória, então, a cirurgia geral, já para garantir via aérea nesse cenário, já realizou uma intubação orotraqueal. E a gente observa, então, como foi dito pelo professor Elismauro, suturas na região operada. E o que guiou a conduta cirúrgica desse caso foi essa radiografia panorâmica, onde chama a atenção a presença de uma imagem radiolúcida unilocular, bem circunscrita, de contornos regulares e corticalizados, né, que tem uma relação próxima ao periápice do dente 44,
que não apresenta cárie, que não apresenta sinais aparentemente de envolvimento pulpar, né? Também faz uma relação próxima com a emergência do nervo mentual. Então, essas seriam as características dessa imagem, certo? E foi baseado nessa imagem que foi realizado um tratamento cirúrgico. Uma vez que o paciente, então, deu entrada com essa complicação, foi realizado uma tomografia computadorizada. É uma tomografia computadorizada em cortes axiais, né, uma tomografia de feixe paralelo, realizada com contraste, como nós evidenciamos aqui pela marcação nos vasos cervicais, aqui a presença do tubo orotraqueal, e uma imagem mais hiperatenuante aqui acometendo o soalho bucal, né, obliterando aqui a gordura da região. É possível também observar que essa formação hiperatenuante, ela envolve ali já a região de glândula submandibular, da musculatura do soalho bucal, de forma mais difusa. Aqui uma reconstrução dos cortes, perdoe, mostrando então o envolvimento, mais uma vez, do soalho e essa área hiperatenuante que ocupa a região sublingual e submandibular e que faz uma íntima continuidade agora com que já começa a aparecer um defeito na face interna da mandíbula, né, desse paciente. Caminhando para a janela de tecido ósseo, nos cortes axiais, a gente observa aqui uma área de lise, né? Num corte mais inferior também, mas o que chama atenção é que o defeito ele é predominantemente lingual e que aqui, já adiantando, que parecia ser já um defeito cirúrgico, e porque num corte mais inferior, o que já fica mais caracterizado é justamente a presença aqui de uma depressão na face lingual da mandíbula, correto? Na região subapical, e que se dá de limite corticalizado, chegando até a cortical vestibular. Nos cortes coronais, vendo em outra visão, essa alteração osteolítica, vamos dizer assim, fazendo um recontorno ósseo, né, de forma bastante regular, e aqui mostrando que o dente foi inclusive tratado endodonticamente, né, foi realizado o tratamento endodôntico. Nós vemos aqui a obturação do conduto desse premolar e também de um outro premolar, e aquela relação que havia de proximidade entre o dente e essa área radiolúcida. E aqui um outro dente com canal tratado, também que acreditamos ter sido tratado para a realização do procedimento cirúrgico. Ok? A somatória desses dados, especialmente os dados de imagem, e obviamente especialmente a tomografia computadorizada, que é sine qua non nesse caso, né, nos permitiu então fazer um diagnóstico radiográfico, eu diria, de um defeito ósseo de Staphne associado à glândula sublingual. Tá? Então foi com essa hipótese que a gente trabalhou a partir daí, e interpretou que na abordagem cirúrgica, por não ter uma tomografia computadorizada e julgando se tratar de um cisto, a abordagem se deu por via vestibular, que é a convencional, né? Foi realizada uma osteotomia da cortical vestibular, e quando se fez isso, se adentrou o espaço sublingual. E, entretanto, no pensamento do colega, ele estava dentro do cisto. Então, talvez com uma pinça Kelly, foi explorando esse espaço, pensando, inclusive que ele disse aos colegas que havia movimentação da língua ao se fazer isso, e certamente nessa manipulação inadvertida do soalho, a gente sabe que é uma região vascularizada, né? Houve ruptura de vasos, e esses vasos sangraram, e como o soalho bucal é uma região de tecido frouxo, sem limites anatômicos, a gente sabe que hemorragias nessa região levam a hematomas expansivos, levando então a eventualmente um quadro como esse, que literalmente traz um risco de vida ao paciente. Comentando um pouquinho sobre a situação patológica do caso em si, então a gente tem que
em 1942, Edward Stafford descreveu essas cavidades ósseas que acometem especialmente a região posterior da mandíbula, abaixo do canal mandibular, certo? Veja que a média do paciente é semelhante, 53 anos, a maioria dos casos, em todas as séries são de homens, né, são alterações, não vou nem chamar de lesão, não acho que isso não é nenhuma lesão propriamente dita, que varia de 1 a 3 centímetros, e que caracteristicamente acontece abaixo do canal mandibular, né, a maioria sendo confinada à porção medular da mandíbula, sendo que alguns casos rompem a cortical basal, em formato redondo ou oval. Um trabalho mostrando a frequência, que uma frequência de cerca de 0,13%, né, das imagens, dos casos dos pacientes podem apresentar uma alteração como essa, e que o exame, assim, para caracterizar, né, para tirar a dúvida numa imagem que sugere um defeito ósseo de Stafford, é a tomografia computadorizada, que mostra justamente essa concavidade na borda, na face lingual da mandíbula, correto? Né? De limites corticalizados, e, eventualmente, a ressonância magnética, que teria, então, o potencial de demonstrar melhor o tipo de tecido mole que ocupa essa concavidade, né? Então, aqui a gente consegue observar a presença das glândulas sublinguais e de uma extensão da glândula submandibular. Essa cavidade ela foi caracterizada em 2 tipos, o tipo de Stafford, que é esse que adentra a porção basilar da mandíbula, e o tipo cístico, que é esse que está longe da base da mandíbula, mostrando que a maioria dos casos são do tipo cístico, tá? A minoria que chega a fazer essa, vamos dizer assim, uma discreta extensão mesmo para a base da mandíbula, não diria nem uma ruptura. Eu não sei se eu apertar esse hide, acho que vai, se eu arrisco, o negócio está indo bem, né? Vamos arriscar aqui, qualquer coisa você me dá o suporte, Vinícius, está atrapalhando um pouco. Vamos ver se o doutor André não fez besteira. Desculpa, professor, porque estava atrapalhando. Espero que tenha voltado aqui o compartilhamento. Fato é que, e talvez isso nem todos saibam, e é por isso que a gente traz o caso à discussão, que também existe o defeito ósseo de Stafford associado à glândula sublingual. São mais raros, e quando isso acontece, a imagem ela é mais desafiadora, porque certamente ela vai mimetizar uma série de lesões odontogênicas ou não odontogênicas, né? Mas que dificilmente a gente faz como primeira hipótese o defeito ósseo de Stafford numa condição como essa. Então, aí reforçando que toda vez, né, quem trabalha com patologia óssea tem a tomografia como um exame assim fundamental, especialmente para planejamento cirúrgico, né, dos casos cirúrgicos, que é a maioria dos casos, né? Entretanto, que não é desse caso. Então, veja que a tomografia desse caso, ela já mostra algo que chama atenção. A gente não está diante de uma lesão francamente intraóssea, como nos transparece a radiografia panorâmica. A gente está diante de uma lesão que faz, então, uma depressão na cortical lingual da mandíbula, bastante evidente, né? E outros casos, como esse, veja que pode, então, a maioria dos casos acontece na região entre canino e premolar, é a região de maior incidência, tá? Aqui sobrepondo os dentes, mimetizando um cisto odontogênico. Aqui com a complementação dos exames de imagem, mostrando essa mesma característica, e uma ressonância magnética mostrando então, a presença desse tecido, né, glandular, eu diria. E o interessante é que, a despeito disso, os pacientes são submetidos a intervenções cirúrgicas. Então, um ponto é nós não sabermos o que é. O outro ponto é a gente identificar que se trata de um defeito ósseo de Stafford e, mesmo assim, indicar uma intervenção cirúrgica, que é o que nós vemos, inclusive, nos artigos, né? E realmente me chama a atenção, porque eu creio que não seja a melhor conduta para essa hipótese, né? Como a gente vai ver também depois em outros casos. Aqui uma outra tipo de classificação em relação ao quanto que o defeito ele se aproxima da cortical vestibular. O nosso era um defeito tipo 2, né?
chegando à cortical vestibular e, eventualmente, pode fazer um discreto abaulamento na cortical externa da mandíbula. Tá? Aqui, mais uma vez, chamando a atenção para a tomografia, para o tipo Staphne, chegando à base da mandíbula. E como nós sabemos, a maioria desses casos estão associados, por algum motivo, né, à projeção da glândula submandibular ou sublingual à face interna. Entretanto, ao que parece, não é apenas esse tecido que pode estar presente. Esse artigo, ele refere um caso onde havia a presença de um linfonodo e um outro onde havia a presença de tecido adiposo. Então, nesse caso, tá, bastante característico também do defeito de Staphne. Nesse caso também foi operado, inclusive com acesso extraoral, né, que às vezes é o acesso necessário para se chegar a essa borda inferior da mandíbula. Então, mais uma vez, né, questionando a indicação dessas abordagens, mas mostrando aqui que o tecido se tratava de um conteúdo de linfonodo, histologicamente. E nessa situação, onde a gente observa um defeito anterior, mais uma vez na região de pré, e que a ressonância magnética mostrou aqui numa imagem T2 um hipersinal, veja que se assemelha à gordura, ao tecido subcutâneo, e que num corte, numa janela em T2 com supressão de gordura, também há supressão dessa imagem, sugerindo, então, se tratar de presença de tecido gorduroso nesse defeito ósseo. E mais uma vez mostrando a importância aí da radiologia, né? Por exemplo, em casos de lipomas, onde o exame imaginológico também ele chega a ser assim, extremamente sugestivo do diagnóstico, e nesse contexto mostrando aí, caracterizando o tecido gorduroso. E aqui, mais uma vez, um caso de defeito anterior e posterior. Na verdade, o que pode acontecer em alguns casos é a associação de um defeito posterior e anterior, como nós vemos aqui. E a ressonância magnética mostrando nitidamente aqui uma extensão da glândula sublingual ocupando esse espaço, assim como uma extensão da glândula submandibular representado no defeito posterior. E mais uma vez, né, a intervenção cirúrgica, e quem milita aí no campo da cirurgia, sabe que as intervenções de soalho, né, pessoal, são intervenções difíceis. Soalho bucal é uma área difícil de se intervir, né, são tecidos vascularizados, né, a gente tem ducto, tem inervação. Então, o que eu questiono é por quê, né, por que operar esses pacientes, uma vez que há essa hipótese, que nós conhecemos a história natural dessa condição, que é totalmente autolimitante, não é uma condição neoplásica, né, mas mostrando vários artigos onde o tratamento foi cirúrgico. E esse foi um caso compartilhado a nós, para auxílio no diagnóstico, onde a gente caracterizou, nesse caso bilateral, né, defeito posterior e anterior, porém com ocorrência bilateral, sendo o posterior com extensão para a base, que é a minoria dos casos, né? Desculpa a qualidade da imagem, mas só mostrando que, mais uma vez, a tomografia ela foi fundamental para caracterizar a alteração posterior e a alteração anterior, e a nossa conduta foi esclarecer o paciente e, no máximo, propor um acompanhamento. Ok? E aqui, mais uma vez, em cortes agora parasagitais, muito interessantes, né? Uma imagem muito bonita, corticalizada, aqui é da base, da ruptura da base, e que traz transtorno zero para os pacientes, tá? Não vamos atrapalhar, não vamos ser causadores de problema, né? E mostrando aqui já no outro quesito, já caminhando aqui para o fim, desculpa, não sei se eu estou passando do meu tempo, a questão do risco, quem milita aí na área de cirurgia, tem alguma experiência, talvez já tenha vivido essas situações, onde, por exemplo, até na implantodontia, uma perfuração que extravasa a cortical lingual e que gera a lesão de um vaso, e que posteriormente o implante ele serve como o vedamento do osso, mas o vaso continua sangrando para o soalho. E veja que nesse artigo foi um caso muito parecido que aconteceu, né? Um hematoma sublingual bastante expansivo, massivo,
após a instalação de implantes ósseo-integrados, e a gente entende que é quando há, então, a perfuração da cortical lingual, tá? E veja que a imagem ela é semelhante a essa área hiperatenuante aqui, caracterizando hematoma. Se faz, obviamente, o radiologista faz o corte pré e pós-contraste, vai observar que não há alteração dessa imagem, né? Eu até compartilhei o exame com a radiologista da HC, a doutora Heloísa, e ela falou que ela não estava entendendo. Ela viu a imagem, ela falou, nossa, mas tem um tumor aqui. E aí, quando ela foi verificar e entender o caso, que ela viu que não era um tumor, não era uma lesão, era um hematoma. Então, isso, obviamente, vale a interpretação imaginológica, e se a gente tenha o dado clínico, as coisas se tornam mais fáceis, correto? Então, só voltando ao caso, a conduta, então, se pode se estabelecer a conduta, se drena, se abre o soalho para drenar, se coloca dreno ou não, e a conduta do Dr. Frederico Ionezak foi perfeita, na minha opinião. Ele explorou a área cirúrgica, então observe aqui a osteotomia que foi feita, então, né, para se abordar o possível cisto, que não era cisto, até questionando, né, o termo cisto de Staph, né, acho que é completamente equivocado, a gente deve evitar, e por via da própria loja cirúrgica foi feita uma drenagem, à medida que se comprimia o soalho, houve extravasamento de um coágulo, e aqui já adiantando, esse coágulo não é desse caso, esse é de um outro caso, mas o achado transcirúrgico foi muito semelhante a esse, né? Então, como nós vimos pela proximidade, houve então uma drenagem efetiva desse coágulo, né? E o paciente então ficou internado em observação e teve uma evolução bastante favorável. Veja que com 3 dias de pós-operatório ele já foi estubado e já apresenta uma franca diminuição dessa ocorrência. E um mês depois, já totalmente recuperado, né? Felizmente ficou sem sequelas, a não ser aqui, veja, 3 dentes tratados endodonticamente, né, para se proceder à abordagem cirúrgica dessa possível lesão. E aí talvez valha uma série de considerações que já foram ditas e que nunca é muito a gente ressaltar, né, como é difícil no dia a dia, né, o exercício da nossa profissão. Então, a primeira coisa é desvencilhar lesões que acontecem no periápice de um dente como não sendo uma lesão inflamatória pulpar, e a gente vê nesse caso que esse foi o equívoco, talvez. Talvez a falta de um exame de imagem complementar, a gente até entende, às vezes, as situações que levam a isso, pelo padrão do nosso país, dos nossos pacientes, às vezes eu creio que seja essa falta por questões financeiras, eu entendo, não vejo outra questão, né, para não ter uma tomografia para um caso como esse, e mostrando sempre como a gente sempre lida no limite, né, a gente no dia a dia leva as coisas numa boa, faz, mas mostrando que a nossa área, ela realmente, ela potencialmente é grave, né, como a gente lida com procedimentos e que às vezes as coisas podem não correr bem, né, e que num procedimento que a gente consideraria cirúrgico de baixa complexidade, até para um cisto, uma situação que o paciente ele poderia, dependendo de uma situação mais desfavorável, dependendo do ambiente, até ir a óbito, né. Então, a ideia de trazer esse caso é para, além de trazer, obviamente, foi em algum momento da vida que eu vi, acho que até numa SOBEP, o defeito de Staph anterior, para mim foi uma surpresa, fala, poxa, que interessante, depois a gente começa a enxergar os casos e ter os casos, então compartilhar esse diagnóstico, eu acho que tem que estar no nosso arsenal, né, lembrar dele, talvez uma vez lembrando e diagnosticando, entender que não é uma patologia cirúrgica em especial, é um defeito, é um distúrbio de desenvolvimento, eu encararia, certo? Então, acho que e uma vez, obviamente, ocorrendo uma complicação, que a gente possa dar o devido suporte, tá? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o professor Elismauro para eventuais considerações e questionamentos. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a sua participação, André, trazendo esse caso tão interessante, as variações do defeito de Staph na região anterior e toda a literatura que se apresentou. Eu tive um caso que uma paciente, por mais que eu falasse que não havia necessidade de intervenção, ela praticamente exigiu, ela tinha
uma ansiedade devido ao diagnóstico do defeito de Staphny, e, para minha surpresa, tinha tecido muscular na cavidade, né? E Interessante. depois eu fui ler e tem tecido adiposo, tecido glandular, tecido linfonodal, né? E é Exato. importante, e eu queria chamar a atenção, como nós somos promotores de saúde na nossa especialidade, tanto na radiologia quanto na patologia, cirurgia, né? A importância, às vezes, de testes básicos na região anterior, como teste de vitalidade pulpar, para descartar patologia periapical de natureza inflamatória, né? As próprias características do defeito, né? A corticalização é um pouco diferente das lesões de natureza cística convencional. Então, é bem interessante. Eu acho que a mensagem foi muito boa, né? Colocar nas nossas hipóteses, nas possibilidades de diagnóstico, esse defeito de Staphny também em outras localizações que não a região posterior da mandíbula e abaixo do canal mandibular, né? Acho que tem perguntas aqui. Daniel Lobato Ferreira Ferraz, né? Ele faz a seguinte pergunta, enquanto não aparece ali. Nos casos com diagnóstico possível pelos exames imaginológicos, qual a melhor conduta para os pacientes com esses defeitos ósseos? Apenas a preservação? Acho que até você já respondeu, né? Mas Isso, Daniel. Só reforçando, né? Assim, né? A gente sabe que decisões de conduta, elas são muito... A gente não pode ser assim, como o próprio professor Elismauro falou, né? Às vezes, tem pacientes que a gente opera por questões do paciente, né? Tem paciente que tem muita dificuldade, tem casos que eu discuto com o paciente, que a gente abre para essa questão, ou seja, do ponto de vista prático não há uma indicação, mas tem pacientes que têm muita dificuldade do ponto de vista psicológico de lidar com determinadas alterações, né? Saber que tem uma alteração e de repente aquela alteração pode ser outra coisa. Então, numa situação como essa, talvez a abordagem possa ser indicada, tá ok? Mas via de regra, a minha orientação seria não intervir. E se você tem que intervir, o acesso seria outro, que nem nesse caso, né? A abordagem seria outra, correto? Então acho que é mais ou menos isso. A Cláudia Borges tem uma pergunta também. Se você, André, se você tem já observou algum caso de defeito de Staphny com reabsorção radicular? Não, Cláudia, não me recordo, até porque os clássicos não vão estar em região radicular, né? Seriam os anteriores que são mais raros, né? E eu não tive a oportunidade de ver tantos, e de nenhum que eu vi chegou a fazer reabsorção radicular. Creio que não seja uma característica do defeito de Staphny reabsorção radicular. Não esperaria isso. A Ieda Cruzoé faz uma observação que tem um artigo de Campos et al., né, apontando os diversos tecidos presentes no defeito de Staphny, né? Você também comentou aí da possibilidade de tecido adiposo, tecido glandular, tecido linfonodal, né? Perfeito, eu tenho uma experiência de um caso com tecido muscular, né? Foram essas as perguntas. Eu agradeço, então, ao professor André Caroli por essa participação. Tem o professor Cássio Torres colocando ótima iniciativa, várias pessoas parabenizando a apresentação do professor André Caroli. Então, eu convido a todos a voltarem para a tela, o professor Fábio, a professora Tessa e o professor Cláudio. Queria convidar o professor Maurício e a professora Águida também para estarem conosco aqui na finalização do nosso seminário. Professora Águida. Entrando. Maurício.
Bom, a professora Águida, passo a palavra para ela, nossa presidente da SOBEP, para que ela tenha um comentário para fazer, tenha uma fala conosco. Só para agradecer, na verdade, agradecer a todos que ficaram online com a gente teve, em alguns momentos, mais de 200 pessoas online e finalizamos mantendo acima de 170 pessoas online, o que é um grato presente para uma noite de meio de semana no meio do inverno, né? Então, só para agradecer o brilhantismo das aulas apresentadas, o esforço de todo mundo estar num dia útil, dedicando o seu tempo a essa jornada, e fazer um agradecimento muito especial, em meu nome, em nome da Manuela que organizou esse webinar junto com eles, Mauro. Ela pediu que eu viesse representar a SOBEP por eu ter sido eleita anteontem, mas agradecer a Manuela por ter comprado essa ideia e agradecer de coração, em meu nome, em nome da Manuela, em nome da SOBEP, ao professor Elis Mauro, por essa parceria, por essa oportunidade que a gente está tendo hoje de aprender, né, de ver casos super interessantes, muito bem conduzidos, vendo os detalhes da imagem que, eventualmente, a gente não descreve de maneira adequada ou não avalia de maneiras adequadas, ver a parte histopatológica, como o Fábio apresentou muito bem, de casos muitíssimo interessantes. Enfim, só agradecer ao grupo que está aqui agora de noite, devolvo a palavra para o Elis Mauro para ele encerrar a atividade ou, eventualmente, passar a palavra para os professores. O professor Maurício, antes, ele agradeceu no chat, agradeceu a parceria, as aulas, e disse que, com certeza, esse tipo de evento voltará a acontecer em parceria da ABRO e da SOBEP, e a gente vai levar isso adiante, tá bom? Obrigada. Bom, eu quero agradecer aos professores convidados que brilhantemente apresentaram aqui hoje, se disponibilizaram para estar aqui conosco. Isso é gratificante e faz parte da vocação de cada professor estar disponível e sempre chamado a aceitar os desafios. Hoje eu passei um dia com muita ansiedade para que tudo desse certo. Acho que incomodei muito o Vinícius e o pessoal da Mercato aqui em Goiânia, que é responsável pela divulgação pela ABRO. Então, mas eu acredito que valeu o esforço, né, todo nosso, como equipe, e eu fiz questão de colocar o primeiro seminário de integração ABRO-SOBEP para que venham mais, né? Acho que são duas sociedades irmãs com princípios fortes para o diagnóstico em prol da sociedade, e, como eu disse, o diagnóstico envolve uma série de etapas, uma série de esforços, muito estudo, uma educação continuada permanente, e estou muito feliz por ter tido a confiança da professora Manuela, pela Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, pela confiança do Maurício, também pela ABRO, para estar aqui nessa noite conduzindo esse seminário. Então, muito obrigado ao pessoal que aceitou, que aderiu a esse convite, que participou. A professora Águida falou que em torno de 200 pessoas, né? Isso realmente é gratificante. E lembrar também que esse seminário foi gravado e ficará disponível no canal do YouTube da SOBEP para que outras pessoas possam também assistir esse conteúdo. Então, e convidá-los para acessarem o site da SOBEP, né, e também fazerem inscrição no site da ABRO, no canal do YouTube da ABRO. Então, logo a ABRO também vai ter um canal disponível juntamente com a SOBEP. E ontem eu recebi uma mensagem da Águida que marcou muito, né, para a gente finalizar aqui. Juntos somos mais fortes. Então, acho que é isso mesmo. ABRO e SOBEP juntos, acho que vai ter uma contribuição muito grande para a sociedade na educação continuada do processo de diagnóstico. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau.